Fala galera, tranquilidade total, dando continuidade ao nosso módulo aqui, ao nosso curso, certo? Na família Professor Rômulo Passos, a gente está trabalhando com vocês sobre sinais vitais, isto mesmo. Então vamos nessa, galera. Olha só, gente, pressão arterial. Galera, a pressão arterial, ela diz respeito ao débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Então, a pressão arterial ela sofre influência do débito cardíaco e sofre influência da resistência vascular periférica. Professor, e o que seria este débito cardíaco? É a frequência cardíaca vezes o volume sistólico, isso mesmo. Agora, professor, eu quero entender como é que isso vai repercutir, certo? Porque eu não gosto de fórmulas, professor. Eu sou da enfermagem, eu gosto de algo mais objetivo. Esse negócio de fórmula não é comigo. Então, primeira coisa, a minha frequência cardíaca, ela sofre uma influência, ela sofre uma alteração do meu sistema nervoso autônomo, certo? Belezinha, belezinha. Então, se eu tiver uma descarga simpática, a minha frequência cardíaca aumenta. Se eu tiver uma descarga parasimpática, a minha frequência cardíaca diminui. Beleza? Beleza. Olha só. E este meu volume, né, sistólico, né, gente, ele está relacionado com quem? Com a pré-carga. E o que seria essa pré-carga, professor? É a força, é a resistência do sangue, é a força que o mesmo tem chegando ao coração. E isso através de quem? De dois grandes vasos, a veia cava superior, a veia cava inferior. Então, olha só, é o meu retorno venoso, é a minha complacência ventricular, e a gente tem que entender a lei de Frankenstein. O que é isso, galera, essa lei? Ela diz o seguinte, que quanto maior a frequência, maior seria a força de contratilidade, maior seria a contração, melhor seria o débito cardíaco deste paciente, até chegar no limite, até chegar em um ponto que se eu continuar aumentando a frequência cardíaca, eu vou ter uma queda acentuada do meu débito cardíaco, levando a uma falência cardíaca, até mesmo uma parada cardiorrespiratória. Tentando resumir para vocês, a lei de Frankenstein fala mais ou menos desta forma, tá certo? Belezinha? Tranquilo. Gente, e o que seria essa pós-carga? A pós-carga, galera, é a força que o coração tem que fazer a nível ventricular para mandar esse sangue para as grandes artérias. Aorta, certo? Do lado esquerdo e pulmonar do lado direito. Belezinha? Belezinha. Então, quando o meu coração trabalha para vencer essa força, para ejetar esse sangue para a frente, eu tenho o que se chama de pós-carga. Então, tá aqui bonitinho para você. Lembrando que a pós-carga, olha aí na telinha comigo, ela sofre influência do diâmetro dos grandes vasos, da abertura, né, gente, das válvulas cardíacas, da resistência vascular, beleza? Beleza. Ela também está relacionada, esse meu volume sistólico, com a questão da contratilidade, galera. Beleza? Beleza. E vejam, como eu falei para vocês, a lei de Frankenstein é aquela lei que quanto maior eu tenha, quanto mais alto for minha frequência cardíaca, mais interferência eu tenho sobre a minha contratilidade no meu músculo cardíaco, até chegar àquele limite onde meu coração entra em falência. Show de bola? Então, gente, ó, a pressão arterial é uma força exercida sobre a parede de uma artéria. Beleza, professor? Outro detalhe importante. O sangue é pulsante sob a pressão do coração. Então, quando eu falo de pressão, eu falo de sangue que pulsa. Beleza? Beleza. A minha pressão sistólica diz respeito a quê, professor? É o pico máximo de pressão no momento em que a ejeção ocorre. Então, a pressão sistólica é a força de ejeção. A pressão diastólica, lembra quem, gente? Relaxar. Os meus ventrículos relaxam. O sangue permanece nas artérias, exerce uma pressão mínima. Isso mesmo, galera. E o que seria a pressão de pulso? É a diferença entre as pressões sistólicas e diastólicas. Interessante isso aqui. A pressão de pulso, galera, cai muito em prova, eles perguntam a fórmula mesmo. É a pressão sistólica menos a pressão diastólica. Pressões divergentes dizem para você que você, porventura, esteja diante de quem? De um indivíduo com insuficiência cardíaca, um indivíduo com um distúrbio cardíaco. Isso é importantíssimo, tá? Então, a pressão sistólica, pressão de ejeção. Pressão diastólica, relaxamento. Pressão de pulso é simplesmente você pegar a pressão sistólica menos a pressão diastólica. Beleza? Beleza. Vamos para a tela. Galera, segundo Potter, ela fala o seguinte, relata que a pressão arterial não é constante e muitos fatores influenciam. Isso é interessante, como a idade, o estresse, certo? A etnia, o sexo, os ritmos circadianos,
medicações, atividade, peso e tabagismo. Estresse. Gente, se você... A idade, desculpem, vamos começar pela idade. Olhem para mim. Galera, quanto mais idade você tem, mais tendência você vai ter a adquirir hipertensão. Quanto mais idade você tem, mais as suas artérias vão ficando com placas, elas vão ficando rígidas, perdendo elasticidade. Então, há sim uma interferência na idade em relação à pressão arterial. O estresse. Gente, se você é um indivíduo estressado, se é um indivíduo que tem uma descarga de trabalho muito grande, certo? Você a tendência é que você produza muito cortisol, você libera muito noradrenalina, que são estruturas que fazem você, né? Vasoconstricção, certo? Essas situações de vasoconstricção fazem com que tu tenhas um aumento pressórico. A etnia também, porque, segundo os nossos protocolos, o que eles falam é que os indivíduos da cor não branca, eles têm uma tendência maior a adquirir hipertensão comparados aos indivíduos que são da cor branca. É isso que está lá escrito para você, tá? Sexo tem uma certa relação também, beleza? O círculo circadiano é importantíssimo, porque olha só, pela manhã, certo? A tendência é que você esteja mais relaxado. Não, galera, é o contrário. Pela manhã você está desperto, então a tendência é que tua pressão seja uma de manhã e à noite ela dê uma discreta relaxada. Então o ciclo circadiano nada mais é do que o teu estado de alerta e teu estado de repouso, de sonolência. Beleza? Beleza? Medicações, são inúmeras as medicações que vão alterar os seus níveis pressóricos. Dê exemplo de uma aí, professor. De uma. Beta-bloqueadores, quem usa atenolol, por exemplo. Atividade, né, galera? Pô, se você não é um indivíduo que não faz atividade física, o seu nível pressórico, a tendência é aumentar. Se você é um indivíduo que não faz atividade física, a tendência é que você ganhe peso, a tendência é que a sua pressão arterial aumente. Se você é um indivíduo atleta, a tendência é que tu tenha os níveis pressóricos ali, ó, tranquilaços. E o tabagismo também, porque se você é um indivíduo que, infelizmente, tem o hábito de fumar, eu falo infelizmente porque o tabagismo só traz consequências desagradáveis para você, saiba de uma coisa, você é um indivíduo que tem uma grande possibilidade de adquirir hipertensão. Então, realmente, esses fatores influenciam, sim, no caso dos níveis pressóricos. Agora, tem uma tabela para você, muito importante, olha só, que a gente precisa colocar aqui para você. Quando a gente fala de hipertensão, você lembra, a alteração mais comum da pressão arterial. Muitas vezes, o indivíduo é assintomático. Principal fator de quê, gente? De morte por acidente vascular encefálico. E é um fator que contribui para o infarto agudo do miocárdio. Belezinha? Belezinha. Como é que eu posso fazer a mensuração da minha pressão sanguínea? Cuidado, cai demais em prova. O paciente deve estar sentado, com o braço apoiado e a altura do precórdio. Olhem para mim, ele fica sentadinho e faz isto aqui, ó. Beleza? Beleza. Olha o braço, na altura do precórdio. Não é assim como tu vês por aí o povo aferir PA dos outros. Ainda diz o seguinte, eu vou tirar a tua pressão, né? Meio cuidado, ninguém tira a pressão, né, galera? Você vai aferir a pressão. E lembra, essa orientação ela tem muitos números, e esses números caem demais em prova. Olha só, medir após 5 minutos de repouso. Você deixa o paciente em repouso, depois você faz a mensuração da pressão arterial, beleza? Mas tem um intervalo, 5 minutos. Evitar o uso de cigarros e bebidas com cafeína nos 30 minutos precedentes à aferição da PA. Guarda isso, é 30 minutos. Professor, na minha prova caiu 60, tá certo? Tá errado. É 30, tem que copiado e colado, gente, do manual. A câmara inflável deve cobrir pelo menos 2/3, olha essa palavrinha, não é 1/3, não é a metade, é 2/3 da circunferência do braço. Palpar o pulso braquial e inflar o manguito até 30 milímetros acima do valor em que o pulso deixa de ser sentido. Beleza? Beleza. Gente, mais uma vez, você vai encontrar trocentas questões, como a gente fala, galera. Milhões de questões, sendo exagerado, né? Eles copiando e colando essa orientação. Mas, gente, tem que estar igual para ser verdadeiro, tá, galera? Se tiver uma alteraçãozinha, já está errôneo. Então, olha só, de novo aí comigo. O paciente tem que estar sentado, tem que estar com o braço à altura do precórdio, não é acima nem abaixo, cuidado com isso. Ele tem que ficar em repouso pelo menos 5 minutos. Não pode ter feito uso de cigarro, de cafeína, ou ter bebido nos 30 minutos que precedem a aferição, certo? A câmara inflável tem que ficar pelo menos, gente, pelo menos, certo? 2/3 da circunferência do braço. Palpar o pulso braquial e inflar o manguito até 30 milímetros acima do valor, até que o pulso deixe de ser sentido, desapareça, beleza? Beleza.
Aí você vai desinsuflar o manguito lentamente numa velocidade de 2 a 4 milímetros de mercúrio por segundo. Belezinha, belezinha. Aí entenda, a pressão sistólica, que é a pressão de ejeção, corresponde ao valor em que começarem a ser ouvidos os ruídos do tipo Korotkov. Então, a pressão sistólica casa com quem? Primeira fase de Korotkov. O Korotov, como as pessoas falam, né? A pressão diastólica corresponde ao desaparecimento dos batimentos, que seria a quinta fase. Aí, isso aqui é interessante, ó, você deve registrar valores com intervalos de 2 milímetros, evitando-se arredondamentos. Exemplo para você, 135 por 85. Então, perceba, essa situação de aferição de PA é algo que cai muito em prova porque trabalha com números. Concurso público, na área da enfermagem, aonde tem número, tem questão. Porque é muito fácil você enganar o aluno, basta você trocar o valor. Ao invés, por exemplo, de colocar ali 2 milímetros de mercúrio, você coloca o quê? 4, 5. Professor, está certo? Está errado. Tem que ser os 2, galera. Beleza? Beleza. Vamos continuar aqui nossa missão. Outra orientação importante para vocês. A média de 2 aferições deve ser considerada como pressão arterial do dia, certo? E os valores obtidos, gente, diferem em mais de 5 milímetros de mercúrio, você deve medir novamente. Então, veja bem, a média de 2 aferições é considerada a pressão arterial daquele dia. E se os valores forem diferentes, divergirem em mais de 5 milímetros de mercúrio, a orientação é que você faça uma nova aferição. Beleza? Beleza. Gente, na primeira vez, beleza? Que se mede a pressão nos 2 braços, galera, certo? Se for discrepantes, o que você vai lembrar? Você vai considerar o valor mais alto. Nas vezes subsequentes, você faz o quê? Mede no mesmo braço, ou seja, o direito de preferência. Belezinha? Belezinha. Show de bola! 7ª questão. A hipertensão arterial sistêmica apresenta alta morbimortalidade com perda importante da qualidade de vida, o que reforça a relevância do diagnóstico precoce. Os procedimentos de medida da pressão são simples e de fácil realização, contudo, nem sempre são realizados de forma adequada. Sabendo da importância de executar corretamente essa técnica, assinale a alternativa correta. Letra A. O paciente deve estar deitado com o braço apoiado à altura do precórdio. Gente, o paciente não vai estar deitado. De preferência, ele vai estar sentado. Beleza? Beleza. Tira esse deitado e deixa sentado, do jeitinho que está aqui. Letra B. A câmara inflável deve cobrir até 1/3 da circunferência do braço. Você acabou de ver isso comigo. Não é 1/3, são 2/3, galera. 2/3. Letra C. Letra C fala o seguinte. Deve-se palpar o pulso braquial, inflar o manguito até 30 milímetros de mercúrio, acima do valor em que o pulso deixa de ser sentido. Essa é a resposta. A resposta, letra C, de circunferência. Isso, galera. Agora a letra D, vamos para a mesma. A pressão diastólica corresponde ao valor em que começarem a ser ouvidos os ruídos de Korotkov. Fase 1. Gente, na fase 1 não é a pressão diastólica, é a pressão sistólica. E a letra E, ela fala o seguinte. A pressão sistólica corresponde ao desaparecimento dos batimentos. Fase 5ª. Não, gente. A pressão sistólica corresponde à primeira fase de Korotkov, galera. Beleza? Beleza. Então tá aí, ó. Você corrija bonitinho e conforme já foi dito para vocês, o nosso gabarito é a letra C de casa. Agora vamos para esta tabela, que ela é importante. Ela está relacionada com a 7ª diretriz brasileira de hipertensão arterial. Então, olhem para mim. Essa alteração é de 2016, certo? Isso significa o quê? A partir de 2016, possivelmente será uma das principais questões abordadas em prova de concurso, é essa mudança nestes valores pressóricos que a gente vai trazer para vocês aqui. Nós não trabalhamos mais com a 6ª diretriz, nós já trabalhamos com a 7ª diretriz. Cuidado com isso, galera. Não vai responder questão desatualizada. Como eu te falo, quer passar, o Elton vai te ensinar. Vamos para a tela. Olha só. Essa classificação, galera, ela está relacionada com indivíduos acima de 18 anos. Então, olha só. Eu serei um indivíduo com uma pressão normal quando a minha pressão sistólica, você vai ter que lembrar disso, for menor ou igual a 120 e a minha pressão diastólica for menor ou igual a
80. Então, olhem para mim. Uma ideia aqui para você. Lembra assim, ó. Geralmente, toda campanha de prevenção contra hipertensão e diabetes, certo? Lá na camisa de prevenção tem escrito assim, ó. Eu sou 12/8, lembra? Então, eu sou 12/8. Então, se eu tenho uma pressão de 12, de 120 e 8 de 80, eu tenho uma pressão normal. Se ela for menor do que isso, também é normal. Mas, professor, se o indivíduo tiver uma pressão 90/60 e ele tiver uma síncope, aí ele passa a ser sintomático, aí não é considerada mais normal. Não fosforila. Número, copiou, colou, marcou, beleza? Volta para a tela. Olha só, quem seria um indivíduo pré-hipertenso? Aquele indivíduo cuja pressão arterial sistólica ela está entre 121 a 139. E a pressão arterial diastólica entre 81 e 89. Beleza? Beleza. Galera, olha só. As duas principais mudanças já apresentei aqui para vocês. Foi a questão da pressão normal e a questão do pré-hipertenso, certo? A hipertensão estágio 1 é aquele indivíduo que vai ter uma pressão arterial sistólica de 140 a 159, certo? E a diastólica de 90 a 99. A hipertensão em estágio 2, o indivíduo vai ter uma pressão arterial sistólica de 160 a 179 e uma pressão arterial diastólica de 100 a 109. A hipertensão estágio 3, o indivíduo vai ter uma pressão maior ou igual a 180 de sistólica, maior ou igual a 110 de diastólica. Professor do céu, é muita coisa. Calma, muita calma nessa hora. Vamos trabalhar de forma bem prática. Quando eu serei hipertenso? Quando a minha pressão sistólica for a partir de 140 e a minha diastólica a partir de 90. Beleza. Quando eu terei uma pressão normal? Lembra da campanha? Eu sou 12/8, então. Menor ou igual a 120, menor ou igual a 80. Significa que neste intervalo de tempo eu só posso ser o quê? Pré-hipertenso. Que intervalo de tempo é que me sobra? De 121 a 139. Não pode ser 140, porque se for 140, tu serias hipertenso. Então, de 121 a 139. E a diastólica? De 81 a 89. Pronto. Você já agora sabe muita coisa. Por quê? Porque são os dois temas, são as duas situações onde ocorreu a alteração. Aí o que é que o indivíduo hipertenso, lembra, estágio 3, é aquele cuja pressão sistólica for maior ou igual a 180 e a diastólica maior ou igual a 110. Lógico que o estágio 1 ou 2 tem que estar nesse intervalo de tempo. Quanto mais próximo eu tiver do número 140, eu serei estágio 1. Quanto mais próximo a minha numeração for de 180, eu serei estágio 2 para a sistólica. E para a diastólica do mesmo jeito. Quanto mais próximo de 90, eu serei estágio 1. Quanto mais próximo de 110, eu serei estágio 2. Bingo, show de bola, você já sabe, belezinha, a nossa tabela. Esta tabela é extremamente importante porque ela vai despencar na sua prova. Você não pode errar isso, galera. Vamos fazer uma questãozinha? 8ª questão, olha só. Os sinais vitais são indicadores importantes da condição fisiológica do cliente e resposta ao ambiente. Em relação aos sinais vitais, analise as afirmativas abaixo e coloque V para verdadeira e F para falsa. Primeiro, na verificação da temperatura retal, não está indicado o uso da luva, a não ser que o paciente seja portador de doenças infecciosas ou parasitárias. Para posicionar o termômetro, é necessário que este esteja lubrificado e, em seguida, inserir aproximadamente 2 a 3 centímetros do reto do paciente adulto. Galera, aqui tem um erro assim grosso, grotesco, né, galera? Uma coisa assim bem esdrúxula. Olha só, ele fala que para você colocar um termômetro em um reto, não está indicado o uso da luva, galera. Pelo amor de Deus, gente. Isso aqui tá o quê? Falso, galera. Falso. Belezinha? Belezinha. Vamos para o segundo. O ritmo do pulso é referente ao intervalo entre os batimentos. Ocorre pulso regular, mesmo a intervalos espaçados. O pulso irregular tem um intervalo variado entre os batimentos. Professor, então tá aí bonitinho para você. Ó. O ritmo do pulso é referente ao intervalo entre batimentos. Beleza. Ocorre pulso regular, mesmo a intervalos espaçados. E o pulso irregular tem intervalos variados entre os batimentos. Gente, isso aqui é o quê? Verdadeiro, galera. Copiado e colado das suas orientações. A frequência e a profundidade da respiração mudam com as demandas corporais. Ao avaliar um paciente e observar a presença de dificuldade para respirar na posição deitada,
O técnico de enfermagem classifica este ritmo respiratório como platipneia. Gente, isso está falso, galera. Por que isso está falso? Não é platipneia, é ortopneia. Ortopneia que é essa dificuldade para respirar na posição deitado. Beleza, galera? Tranquilo? Próximo item. Ao verificar os sinais vitais de um paciente adulto internado na enfermaria de oncologia, observou-se a pressão arterial de 150 por 90. Você é classificada como hipertensão estágio 1. Veja bem, ele é hipertenso aí, no caso, sim. Por quê? Ele já tem uma pressão maior ou igual a 140 e maior ou igual a 90. Beleza? Beleza. Tá mais próximo, povo de Deus, da hipertensão estágio 1, tá mais próximo da hipertensão estágio 2 ou tá mais próximo da hipertensão estágio 3? Qual foi o macete que eu falei para você? Quanto mais próximo tiver do número 180, hipertensão estágio 2. Quanto mais próximo tiver do número 110, hipertensão estágio 2. Quanto mais próximo de 140 e mais próximo de 90, hipertensão estágio 1. Então, 150 por 90 é mais próximo de 140 e no caso aí é 90 a diastólica. Então, só pode ser isso o quê? Verdadeiro, galera. Portanto, a resposta para a gente fica o quê? Primeira é falso, não é isso? Segunda é verdadeiro. Terceiro é falso. Quarto é verdadeiro. Resposta, letra B de bola. Belezinha. Mais uma questão linda e maravilhosa aí para você. Os sinais vitais são indicadores de estado de saúde. Acerca deste assunto, analise as afirmativas a seguir. A temperatura corpórea é a diferença entre a quantidade de calor produzido por processos do corpo e a quantidade de calor perdido para o ambiente externo. Beleza, galera, copiado e colado. Isso é verdadeiro, né, povo de Deus? Próximo item. O paciente estando na posição assentada para aferição da pressão arterial, o posicionamento das pernas não interfere nos valores obtidos. Galera, é o seguinte, isso aqui só pode ser falso, gente. Por que é falso? Porque a posição do paciente ele vai estar sentado, certo? Só que com as pernas descruzadas. Quando ele coloca para você que o posicionamento das pernas não interfere, interfere sim. Se você cruzar as pernas, você diminui o fluxo, o retorno venoso para o lado direito do seu coração. Vai interferir no nível pressórico sim, galera, nos níveis pressóricos, né? Então, vamos para a próxima. As mulheres geralmente sofrem flutuações maiores da temperatura corporal em relação aos homens. Verdadeiríssimo, né, galera? Eu até diria para vocês, meninas, e não me batam, pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré, que essa flutuação, ela não é só da temperatura, não. Dependendo do seu estado de humor, é uma flutuação que ela destrói com todo mundo, né? Um beijo para vocês, mulheres, futuras servidoras deste Brasil baronil. É uma brincadeira aqui do professor Antônio Chaves. Não vão se zangar comigo, pelo amor de Deus, tá certo? Próximo item. Em um indivíduo com pulso regular, o número de pulsos que ocorre em 30 segundos corresponde à frequência do pulso por minuto. Não, gente, não é 30 segundos, de forma nenhuma. Isso é falso, galera. Então, fica o quê, galera? Fica primeiro verdadeiro, segundo falso, terceiro verdadeiro e quarto falso. Qual seria a resposta aí para você? No caso aqui, ele pergunta os itens, né? Estas estão corretas apenas quais? Estão corretas apenas 1 e 3. Beleza? Beleza. Resposta, letra A. Show de bola, galera. E olha só, eu deixo aqui o meu muito obrigado, certo? De coração, estou muito feliz de fazer parte desta família, a família que mais aprova no Brasil, que é a família do professor Rômulo Passos. Vamos nessa, firmes e fortes, juntos, como eu sempre falo para vocês, dar um tapa na pobreza. Fui!